Oi, tudo bem? Trouxe um texto sobre amadurecimento espiritual. Eu escrevi esse texto já tem alguns anos. Ele chama-se Correndo por Aí. Por que eu escolhi justamente esse texto? Vendo a minha própria evolução na construção e na expressão das minhas experiências espirituais, de como eu resisti, de como eu tentei impedir, de como eu não queria me expor, né? No início dessa caminhada sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, eu ainda tenho um pouco dessa questão da resistência de não se expor, né? Porque você passa a ter acesso, eu sempre falo isso para as pessoas mais íntimas, falo assim, eu acredito que o mais íntimo do ser humano seja o seu próprio pensamento. Em algum momento você ter acesso a isso é um pouco desconfortável, mas a gente vai aprendendo. Já foi muito mais desconfortável, né, as experiências espirituais, porque é bom, gente, é muito bom, mas tudo tem um outro lado. Então você tem que manter uma disciplina, um equilíbrio, um foco, porque a gente só não vê anjinho, né? Eu sempre falo isso. Algumas pessoas falam assim, poxa, eu gostaria de ver a espiritualidade. Que legal, realmente é um bálsamo, né? Realmente é uma experiência única, mas também te pede esse tipo de comportamento de concentração, de disciplina, de responsabilidade no que se vê, no que se fala. Então, poucas vezes eu venho aqui para falar das minhas experiências, e é um hábito agora que nesse ano eu vou estar trazendo mais aqui para o canal. E aí eu fiz uma pesquisa aí e escolhi um texto que eu escrevi em 2018. Sim, 5 anos. E foi uma das grandes experiências que eu vou estar grandes para mim, né? Grandes experiências que eu vou estar trazendo aí para vocês também, para compartilhar, para a gente trocar, porque de repente você tem uma experiência dessa e você acha que é coisa da sua cabeça. Não é. E aí o nome do texto chama Correndo por Aí. Eu não vou ler porque estou fazendo uma arrumação aqui no escritório, e aí eu estou gravando aqui de improviso. Eu guardei aqui o texto no celular para eu ter uma ideia de como foi, assim, enriquecedora. Na época ainda não tinha muita intimidade, gente, eu vou usar esse termo, com um amigo espiritual que hoje eu já sei o nome dele, né? Ele sempre está aí acompanhando, sempre fazendo juntos, né, as atividades. E naquela época eu estava começando a ter esse contato. Na verdade, deixa eu me expressar melhor. Eu não estava começando, eu já tinha um contato, mas eu estava começando a me permitir olhar para o lado, me permitir perceber essa espiritualidade abundante que cerca todos nós, todo mundo. A verdadeira vida não é aqui, a verdadeira vida é lá, né? Aqui nós só estamos de passagem. E aí, em 2018, eu escrevi esse texto Correndo por Aí, que ele começa mais ou menos assim. Eu fiz a habitual meditação que eu costumo fazer até hoje para dormir e tal. E aí imediatamente eu fechei os meus olhos e já estava caminhando numa floresta. Era um período difícil ali, eu tinha passado por uma provação na área da saúde ali, as coisas aqui dessa vida, né? E eu estava cansada, eu fiz a oração e imediatamente eu dormi. E me vi voltando, né? Me vi andando pela floresta, ao lado o irmão espiritual. E aí ele foi conversando comigo, me avisando, olha, nós vamos hoje visitar outras pessoas e tal. Ele não falava muito não, né? A verdade é essa. Eu acredito até que ele não falava muito para não me assustar, porque era tudo muito novo para mim, né? Eu tive muito mais força para resistir do que para aceitar. Hoje já é totalmente diferente, né? Também, depois de tanto susto, tantas comunicações, tanto, né? Hoje eu não resisto mais, não. Até mesmo porque é um presente, não é pra gente ter resistência, né? E aí, eu lembro que era uma estrada no meio da floresta, e aí tinha um rio, e que ele mergulhou, e eu imediatamente mergulhei atrás dele nesse rio. E eu via as pedrinhas, gente, cheio de detalhes. Eu via as pedras no fundo do rio. E a gente mergulhou um pouco, sei lá, 20 segundos, mergulhou um pouco. E quando a gente levantou, submergiu, né? A gente estava numa outra parte da floresta, assim, mais úmida, uma floresta mais fechada, e tinha
um velho índio esperando na margem. Foi uma das primeiras vezes que eu até me emociono, que eu vi esse amigo espiritual que no decorrer desses anos eu tive também a oportunidade de estar mais com ele, de reconhecê-lo, né, da gente rir junto, tipo assim, meu Deus, essa vida aqui é ilusão de Maia, né, o véu de Maia realmente deixa a gente confuso. Mas isso foi uma das primeiras experiências que eu tive conscientemente com ele. E ele virou para mim e falou assim, vem correr por essas terras, né, vem aqui matar a saudade do seu povo. E eu tava com peso no peito, os problemas da vida e tal, e eu corria, gente. Corria e sentia um pouco da chuva ou da umidade no meu rosto. E aquilo é como se fosse, sabe, uma limpeza. E eu corria e eu ria, sabe, como há muito tempo eu não me sentia feliz, né? E de repente eu fui vendo que outras pessoas também estavam correndo comigo numa alegria. A alegria deles era a minha presença. E a minha alegria era a presença naquele lugar com aquelas pessoas. E aí foi uma troca incrível, né? Nós paramos, ele me abraçou e eu olhava para ele, eu sabia que eu amava ele, amava muito. Eu só não sabia quem era, sabe? Eu não sabia quem era, mas eu amava, eu senti um amor assim, e de volta eu recebi um amor também que me emocionava. E eu falei assim pra ele, eu não sei quem você é nesse momento, mas eu sei que eu amo você e que eu também sinto o seu amor, né? E naquele momento era o que bastava. E ele virou pra mim e falou, nós estamos sempre juntos. Ele sempre se despede falando isso pra mim. E ele falou assim, antes de você ir para suas estrelas, né? Porque eu falo sempre das estrelas também. Ele falou assim, você é sempre muito bem-vinda aqui nessa terra, onde você também viveu muitas vezes, teve muitas experiências, e essa também é uma terra de renovação para você. E aí eu resolvi trazer esse texto por quê? Porque muitos me perguntam se eu faço psicografia, né? Eu acredito que não, porque a psicografia eu entendo que exista um transe, né, para você estar escutando e passando. Eu vou até pesquisar isso, gente. Vocês podem colocar aqui nos comentários e tal. E quando eu tenho essas experiências, ou quando efetivamente tem um irmão, né, espiritual conversando comigo e pedindo para eu escrever, é quase que automático, né? Ele falando e eu escrevendo. Às vezes tem outras pessoas, às vezes são pedidos mesmo, né? Olha, escreve, ouve a história. Ele fala assim, eu trouxe esse irmão e ouve a história dele e escreve. Isso aconteceu muito no último livro, no Caminhando com Ele, Histórias Espirituais, que eu vou estar conversando com vocês daqui a pouquinho. E por que eu estou falando de psicografia? Eu falei dessa experiência. Porque, gente, eu não resisto mais, sabe? Eu abracei e foi uma das melhores decisões da minha vida, sabe? Quando eu me permiti receber todo esse amor, todo esse conhecimento, e me trouxe tanta responsabilidade, me trouxe muito medo também no primeiro momento, quando você começa a perceber que você não sabe nada, quando você começa a perceber que você é um instante, sabe, e que você é um ponto numa casa e você percebe que existem centenas de casas, né? Então esse amadurecimento espiritual foi muito importante para mim. E do medo que eu sentia, que hoje eu não sinto mais. E o irmão sempre me perguntava, ele falava assim, medo de quê? Medo por quê? Né? Medo de tudo, medo do sobrenatural, né? Eu sempre tive lá a minha vida profissional e não olhava muito para as questões, apesar de ter começado muito cedo, né? Numa casa espírita, mas não tinha toda essa aplicação que hoje eu posso ter, essa interação que hoje eu posso ter por diversos motivos. Mas o importante desse vídeo de hoje é estar trazendo justamente para você essa alegria, né? Teve pandemia, teve uma série de obstáculos que todos nós passamos. Eu consegui escrever os livros. Tem um livro de coletânea que tem saído, os textos que já foram publicados em outros sites. Eu vou reunir e trazer aqui uma coletânea para vocês. Tá para sair o Vai Ser Feliz, é o terceiro livro
também falando sobre felicidade, sobre coragem, sobre autoconhecimento, sobre não resistir, essa não resistência, né, da gente mesmo, né? E eu vejo a minha escrita, como a minha escrita evoluiu no sentido de aceitação, no sentido de amor, do amor tão grande. Eu me recordo que em algumas experiências eu começava a chorar. E aí eu chorava e abria o olho, né? Eu acordava, ou se eu estivesse na meditação, eu abria os olhos e me via onde eu estava. E eu me desconcentrava. E o irmão foi falando comigo, olha, não se emociona tanto, porque isso gera um desequilíbrio e tal. E aí eu fui trabalhar essa emoção. E eu descobri que essa emoção, esse excesso de emoção, era, na verdade, uma resposta minha do tipo, eu não mereço. Eu não mereço ver tanta beleza. Eu não mereço escutar tamanha maravilha, palavras tão magníficas sobre a criação do universo, né? E aí eu fui entendendo que eu mereço, que a gente merece, que todos nós merecemos. E a emoção controlada, a emoção trabalhada, isso foi me ajudando, aumentando a concentração. Eu pude ficar mais tempo consciente na verdadeira vida e isso trouxe inúmeros benefícios de entendimento aqui, nesse momento que nós vivemos e no envolvimento de toda a vida, né? E eu sei que o que serve para mim, em algum momento também pode ajudar outros. Eu sei que esse medo, né, do desconhecido, ele também pode ser sentido por você que está aí me escutando. Não tenha medo. É uma caminhada. Eu fiz essa caminhada, estou fazendo essa caminhada e vou continuar fazendo essa caminhada. Não me arrependo em nenhum momento. A minha vida é uma beleza com todas as dificuldades, tá, gente? Com todos os boletos, com todas aquelas coisas normais, né? Mas é uma caminhada magnífica, sabe? Da alimentação, do cuidado deles com a minha alimentação, com os meus caminhos, com os meus pensamentos, com as minhas ações, a gente sempre conversando, trocando ideias, vivendo aqui e vivendo e ouvindo e participando dessa vida infinita. E mais uma vez te lembrando, essa é a história de hoje, mais uma vez te lembrando que agora nós temos aí outras formas de você apoiar o canal. O Valeu Demais aqui embaixo na descrição, tem o clube de membros, apoie o canal para você para eu conseguir estar mais tempo aqui falando não só das minhas experiências espirituais, mas chamando outras pessoas também para a gente ter essa troca sobre experiências espirituais e mostrando, te lembrando mais uma vez dos livros, que eu sou apaixonada pelos meus livros. O Apenas Seja Feliz, que é um mantra, né? Apenas seja feliz. Com todas essas dificuldades que são normais dessas terras, esses obstáculos, tudo, gente, a gente também consegue ser feliz no processo. Eu passei por algumas situações que no decorrer desse ano eu vou estar trazendo mais para vocês e só me deixou com mais certeza. Apenas seja feliz também no seu processo. E o Caminhando com Ele, que é uma lindeza, eu sempre falo, histórias espirituais, também tem esse processo de irmãos que vieram contar as suas histórias, que permitiram que eu escrevesse sobre os seus relatos, e eles estão aqui no Caminhando com Ele, Histórias Espirituais. Para você estar adquirindo esses 2 livros, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E obrigada, compartilha se você acha que fez sentido para outro, que vai fazer sentido para outras pessoas, comenta, é muito importante o seu comentário, porque eu entendo se eu estou falando de forma clara, se eu estou me expressando de forma correta, no sentido assim de entendimento, de trazer esclarecimento, de trazer coragem, né, para essa maravilhosa caminhada espiritual, para essa maravilhosa caminhada sobre o autoconhecimento. A minha vida continua como a de todos, né? Estamos aqui, somos todos iguais, mas com certeza, sem sombra de dúvida, quando eu me levanto e tomo a decisão de viver esse dom, de viver essa vida que é a verdadeira, e ela só me trouxe alegrias, felicidades, encontro com pessoas, encontro com outros amigos espirituais, com outros seres de outras moradas. É só gratidão.
É isso, boa semana para você, se você está me vendo agora, bom final de semana. Se inscreva no canal, sim, ative aqui as notificações para você estar recebendo aí o nosso conteúdo. Apoie o canal também, tem outras formas de você estar apoiando. E eu tô por aqui. Até o nosso próximo bate-papo sobre as minhas experiências espirituais. Vamos trocar. Beijos!